Fala galera, beleza? Bom, mais um vídeo aí, só que esse vídeo é a resolução da avaliação P1 de vocês, tá? Avaliação dos nonos anos, primeiro bimestre, matemática B, beleza? Bom, aqui eu vou mostrar para vocês os procedimentos de resolução de cada exercício, tá? Lembrando que eu não tenho todas as ferramentas no meu aplicativo, por isso que eu tenho que fazer adaptações, eu tenho que escrever o alfa, tá vendo? O ângulo de 90, eu tenho que marcar, beleza? Vamos nessa, galera! O seguinte, o enunciado do primeiro exercício da Paparipense, da P1 de vocês, diz assim: calcule o seno, o cosseno e a tangente do ângulo alfa no triângulo a seguir. A imagem que ele dá para vocês na prova é essa aqui, tudo bem? Eu fiz um esboço dela aqui, ok? O que eu fiz? Desenhei um triângulo semelhante ao primeiro. Eu posso afirmar que é semelhante porque eu tenho um ângulo alfa e um ângulo de 90 e um ângulo de 90. Por quê? Eu sei que esse triângulo é um triângulo 3, 4, por quê? 3 vezes 2, 6, 4 vezes 2, 8. E eu tenho um ângulo de 90 graus. Conclusão, conclusão. A hipotenusa, ou seja, essa medida vale 5. Beleza? Professor, eu peguei inicialmente esse triângulo, apliquei o teorema de Pitágoras e determinei essa medida, obtendo para essa medida 10. Tudo bem? Claro, perfeito, sem problema nenhum. Percebe que, ó, 5 vezes 2, 10. A única diferença é que a hora que você aplicar o seno, o cosseno e a tangente, você vai ter que simplificar o resultado. E se eu usar este triângulo, não precisa fazer isso, já está simplificado. Beleza? O mais importante é o grande finale, o resultado final. Ok? Então vamos lá. Respondendo o problema. Seno do ângulo, eu vou chamar de ângulo A, tudo bem? Senão toda hora eu tenho que ficar pegando um lápis para escrever o ângulo A. Então, seno do ângulo A. A gente sabe que o seno é sempre CO dividido pela hipotenusa. A razão seno, sempre cateto oposto, CO dividido pela hipotenusa. No nosso caso, vamos a analisar. Bom, para facilitar a ilustração, vou fazer uma anotação aqui na frente. Ó. Por exemplo, o ângulo alfa, o ângulo referência, está aqui. A hipotenusa é 5. É o lado que se opõe ao ângulo de 90 graus ou o maior lado do meu triângulo. O cara que está à frente do ângulo A, alfa, que para mim vai ser A, é o cateto oposto. Aquele que está à frente, oposto, então, seria o 3. O cateto adjacente, aquele que está ao lado do ângulo alfa, seria o meu CA. Então, cateto adjacente, 4. Beleza? Olha como facilitou o meio de campo. Então, ó, cateto oposto, 3. Dividido pela hipotenusa, que vale 5. Dividido por 5. Ou seja, a primeira resposta, o seno do ângulo seria 3/5. Beleza? Tá. Depois, pessoas, vamos lá. Cosseno do ângulo alfa, vou usar a letrinha A para facilitar. De acordo com as habilidades desenvolvidas com o nosso conceito, seria CA dividido pela medida da hipotenusa. No nosso caso, eu teria que a hipotenusa vale 5. Ou seja, vamos lá. Cateto adjacente, olha como facilitou. 4 sobre a hipotenusa, que vale para mim 5. Tudo bem?
escrever a fração assim ou assim é a mesma coisa, beleza? Ah, professor, o meu ficou 8 décimos. Tudo bem, simplifica no final, ficando 4 quintos. E a última razão trigonométrica seria a tangente do ângulo alfa. Eu vou colocar tangente de A. Tudo bem? De acordo com a definição, a tangente CO dividido por CA é a única razão trigonométrica que não usa a tangente, ok? Então, CO por CA. Ou seja, a tangente do ângulo alfa, tangente alfa eu chamei de A para facilitar a escrita aqui, seria cateto oposto, 3, sobre o cateto adjacente, 4. Ou seja, a primeira questão respondida ficou seno 3 quintos, cossa, 4 quintos, e A tem tangente, 3 quartos. Assim, eu concluo o primeiro exercício. Fechou? Beleza? Vamos para a segunda questão, ok? Bom, pessoas, vamos lá. Segunda questão, então. A questão diz assim: do topo de um farol, situado a 40 metros acima do nível do mar, o ângulo de depressão do barco, figura abaixo, é de 22 graus. Qual é a distância do barco ao farol em metros? E aí ele me dá essas informações, o seno, o cosseno e a tangente de 22 graus. Por quê? Porque 22 graus não é um ângulo notável, beleza? Bom, vamos lá então. Claro que a hora que eu traduzo a imagem do problema em um triângulo, eu tenho um triângulo retângulo, beleza? De acordo com o enunciado, o ângulo de depressão é de 22 graus, a altura desse farol é de 40 metros e ele pede a distância do barco até esse farol. Então, vamos lá. Em relação a 22 graus, esse 40, para mim, é o cateto oposto, aquele que está à frente, beleza? Em relação ao ângulo de 22 graus, o D, a distância, é o meu CA, aquele que está à frente. Eu tenho a informação e eu sei o que eu preciso calcular. Então, eu preciso de uma razão trigonométrica que relacione CO e CA. Pausa o vídeo aí e dá uma pesquisada. Bom, a razão trigonométrica que relaciona o cateto oposto e o cateto adjacente é a tangente. A tangente de um ângulo A qualquer é sempre a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente, ou seja, a tangente de 22 graus, informação do problema, seria o cateto oposto, 40, beleza? Aqui eu vou usar o traço para facilitar nossa resolução, tá bom? Dividido pelo cateto adjacente, no nosso caso, D, beleza? Ok? Então, vou fazer o seguinte agora. Agora, eu vou substituir, tá? Então, aqui, ó, eu vou pegar o valor que foi dado no enunciado do problema, ou seja, a tangente de 22, de acordo com o enunciado, 0,4. 0,4. Isso tem que ser igual a 40, vou usar mais uma vez o traço, que é melhor para resolver, sobre D. Tudo bem? Quando não tem nada embaixo, significa que é 1. O que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar, lembrando, uma igualdade entre duas razões.
divisões. Eu vou multiplicar esse bichinho em x, beleza? Ou seja, ficaria assim, 0,4D é igual a 40 vezes 1, 40. E para finalizar, eu fico que D é igual a 40, que já está do outro lado, dividido por 0,4. Ou seja, a distância pedida no problem seria igual a 40 dividido por 0,4 é a mesma coisa que 400 por 4, ou seja, 100 metros. Ou seja, a distância do barco até o farol seria aproximadamente de 100 metros. Professor, por que aproximadamente? Porque a tangente de 22 graus, ela também foi aproximada. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo exercício. Valeu! Vamos lá, pessoal. Terceira questão, uma questão um pouquinho aí mais trabalhosa, principalmente para mim, que tive que desenhar essa figura aqui no nosso quadro. Vamos lá? Bom, a questão diz assim: a figura a seguir é um corte vertical de uma peça usada para certo tipo de máquina. No corte aparecem dois círculos com raios de 13 e 4 centímetros, um suporte vertical e um apoio horizontal. Beleza? Aí ele diz assim: a partir das medidas indicadas na figura, qual é a altura do suporte? De novo, suporte. O que eu quero calcular, na verdade, no exercício é o seguinte: eu quero pegar e calcular isso aqui, ó. Aqui é um suporte de madeira até aqui. Tudo bem? Então, olha a estratégia que eu vou usar. Inicialmente, eu vou usar esse triângulo retângulo, eu vou calcular essa medida aqui. Deixa eu marcar para vocês. Ó, o que eu estou calculando é essa medida que vai daqui até aqui, ou seja, é o lado desse triângulo. Lembrando que isso aqui, galerinha, não me interessa. No final, eu vou ter que resolver, eu vou ter que subtrair esse cara. De novo, ó, isso aqui não me interessa. Então, no final, vou ter que subtrair esse cara. Veja bem, pensando nesse triângulo retângulo, eu quero calcular o CO, o cateto oposto a 30 graus. Esse CO, para facilitar nossa ilustração, eu vou atribuir uma letra, tudo bem? Eu vou atribuir a letra X. Eu tenho como informação o 24 centímetros. O 24 centímetros é o lado que se opõe ao ângulo de 90 graus, em outras palavras, é o maior lado desse triângulo, ou seja, é a hipotenusa. Então, eu preciso de uma razão trigonométrica que relacione CO, cateto oposto, e a hipotenusa, beleza? Então, a razão trigonométrica que eu vou usar é o seno de um ângulo A qualquer, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, ok? Então, no caso do exercício, o seno do ângulo, seno de 30 graus. É o cateto oposto x, dividido, eu vou usar essa notação aqui, tá? Ó, um tracinho, dividido. Só vou refazer aqui, porque a cor não ajudou muito não, tá? Então, ó, deixa eu refazer esse bichinho aqui, ó. Desfazer, na verdade. Ó, vou usar uma outra cor. Então, esse camarada dividido pela hipotenusa, que vale 24. Beleza? Bom, vamos lá, então. Veja bem, o seno de 30 graus é equivalente a meio, 0,5. Isso tem que ser igual a x
vou fazer o traço de novo, sobre o 24. Tudo bem? Beleza? Então, aqui, claro, né, galerinha? Eu vou multiplicar esse camarada em x. Claro que se não tem nada embaixo, está sobre 1. Ó, multiplicando esse cara em x, eu fico que x vezes 1 é x. E 24 vezes meio, a metade de 24, 12 centímetros, tá? Então, vamos lá. Veja bem, galerinha, o que eu calculei até agora não é o resultado do exercício, beleza? Eu calculei a medida que vai daqui até aqui, beleza? Então, eu preciso subtrair esse pedaço que não me interessa, que vale 4 centímetros. Em contrapartida, eu tenho que somar esse pedacinho aqui, ó, que também faz parte do suporte, não foi contado até aqui, que vale 3 centímetros. Então, para finalizar, eu vou escrever assim. O nosso suporte é igual a 12 centímetros menos 4 centímetros, que não me interessa, mais 3 centímetros que eu não calculei. Ou seja, o suporte seria igual a 11 centímetros. De novo, mais uma vez. Então, veja bem. Quando eu calculo x, agora eu vou riscar a figura. Tudo bem? Eu estou calculando daqui até aqui, que é o lado do triângulo. Beleza? Calculei até aqui. Esse pedaço aqui não me interessa. Então, o que eu fiz com esse pedaço? Subtraí. Em contrapartida, eu deixei de calcular esse pedacinho aqui, que vale 3 centímetros. Ou seja, então no final, eu somo 3. Respondendo à pergunta do problema, a altura desse suporte equivalente a 11 centímetros. Fechou? Bom, pessoal, questão 4. Vamos lá? Na figura temos PA igual a 24, já marquei aqui, beleza? Determine o comprimento do raio da circunferência. Então, o raio da circunferência, marquei aqui ao lado para facilitar, é. Veja bem, a única informação que eu tenho no problema é o PA 24 e também tenho que é um ângulo de 30 graus, beleza? E é um triângulo retângulo de acordo com o enunciado, beleza? Então, veja bem, no caso, galerinha, eu preciso verificar o que foi dado de informação para mim, ok? No caso, aquilo que foi dado ao lado, vou riscar aqui para vocês, tá? Ó, em relação a 30 graus, o que foi dado o cateto oposto, na verdade, ele pede o cateto oposto, que é o raio, e ele me dá o cateto adjacente ao ângulo de 30, que é 24. Ou seja, a razão trigonométrica que relaciona cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. E a tangente é a razão entre CO e CA. Ou seja, a tangente de 30 graus tem que ser igual CO, que é R para mim. Agora, eu vou fazer aquele tracinho, tá? Porque eu vou precisar multiplicar em X depois, né? Fica ruim se eu escrever da outra forma para vocês. Então, R sobre o 24 que foi dado no enunciado. De novo. Cateto oposto, R sobre 24, que é o meu cateto adjacente. Ou seja, pesquisando, ou melhor, na minha HD interna, a tangente de 30 graus nada mais é do que a raiz de 3, agora eu vou usar aquele artifício, sobre 3. De novo, raiz de 3 sobre 3. Fechou? Beleza?
Então, isso tem que ser igual do outro lado. Seria R sobre 24. R sobre 24. Então, para finalizar o exercício, eu pego esse 24 e passo multiplicando para o outro lado. Ou seja, ficou assim, R igual 24. Estava dividindo, passei multiplicando. Ou, se você preferir, simplesmente multiplica em x, que multiplica raiz de 3 sobre 3. Beleza? Para melhorar a expressão, simplifica o 24 com 3. Conclusão. Então, deixa eu só marcar aqui bonitinho para vocês. Eu fico com a conclusão. Raio dessa circunferência pedida no problema igual a 8, que multiplica a raiz de 3. Professor, unidade. Unidade em centímetros. Ou seja, grande finale do exercício, o raio dessa circunferência, 8 raiz de 3. Beleza? Valeu! Bom, pessoal, última questão, então. Mais uma questão aí valendo um pontinho, tá? Vamos lá? A questão diz assim: numa região plana, 3 árvores estão dispostas conforme mostra a figura abaixo. Determine a distância entre as árvores B e C. Você tem essa imagem, você tem que de A até B é 100 metros, você tem esse ângulo de 30, esse ângulo de 45, e eu aproveitei o gancho e já marquei aqui para mim X, que é justamente a pergunta do problema. Pessoal, pausa o vídeo aí, tentem resolver. Olha, voltando então na resolução. Não pode ser teorema de Pitágoras, porque não é um triângulo retângulo. Não pode ser as razões trigonométricas. Por quê? Porque, mais uma vez, não é um triângulo retângulo. Então, aqui só pode ser a lei dos senos. Eu tenho 2 ângulos e um lado, e eu quero o segundo lado. A lei dos senos, ela diz o seguinte, ó, que a medida A, aí eu vou precisar de alguns ajustes e paciência, está para o seno do ângulo oposto A. Eu vou escrever assim, tá? Seno A. Tudo bem? Beleza? Isso é igual a medida B, ok? Deixa eu só fazer um ajuste nesse B aqui. Tá bom. B está para o seno do seu ângulo oposto. Eu vou escrever como seno B. Beleza? Ele não aceita muito, não. Ele deixa assim, eu vou escrever só assim, seno B. Como eu disse para vocês, vocês têm que ter um pouquinho de paciência aí, porque os comandos, eles não são aceitos, tá? Então, A está para o seno do seu ângulo oposto. Assim como B está para o seno do seu ângulo oposto. Fechou? Bom, a partir daqui eu vou substituir, tá? Quem é A, quem é B, quem é C, isso não importa. Então, olha aqui, eu vou riscar para vocês o que eu estou pensando. Ó, eu vou pegar esse ângulo, está para esse lado. Ou o contrário, né? Do jeito que eu escrevi na fórmula, tá? Então, vou escrever assim. X está para o seno do seu ângulo oposto. No nosso caso, seria seno de quantos graus? Seno de 30 graus. Fechou? Beleza? Tá. Isso é igual. Agora, do outro lado. Agora, eu vou fazer o seguinte, tá? Ó, vou colocar uma outra corzinha aqui. Então, eu vou pegar agora 100 metros, está para o seno de 45. Sempre opostos, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó. Então, vamos lá. 100 está para o seno de quantos graus, professor? Seno de 45 graus. Beleza?
Ok? Até aqui eu mudei a cor porque eu tinha mudado a fonte aqui, mas é a mesma coisa. Próximo passo, vamos substituir. Ficaria assim. X está para o seno de 30 graus. O seno de 30, pessoal, eu vou escrever como meio, tá? 0,5. Isso tem que ser igual do outro lado. Do outro lado, eu vou escrever assim. Então, seria 100 sobre o seno de 45. O seno de 45 é raiz de 2, vou ter que fazer uma adaptação, beleza? Ó, raiz de 2, isso sobre 2, beleza? Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar isso aqui em x, ok? Então, ficaria assim para mim, ó. Vamos lá? Ó, vou fazer nessa parte aqui ao lado, tá? Então, ficaria assim. Bom, raiz de 2, cadê? Raiz de 2 sobre 2, que multiplica quem, professor? Que multiplica x, beleza? Ok? Deixa eu só puxar um pouquinho para o lado aqui. Ok. Isso tem que ser igual, vamos lá, meio que multiplica 100, ou seja, 50, ok? Agora eu vou fazer o seguinte, esse 2 está dividindo, vou passar multiplicando, e essa raiz de 2 está multiplicando, vou passar dividindo. Então, vou escrever assim, x tem que ser igual a 100, 2 vezes 100, isso, dividido pela raiz quadrada de 2. De novo, raiz quadrada de 2 eu passei dividindo. Como ficou raiz embaixo, tem que multiplicar em cima pela raiz de 2, estou racionalizando, e pela raiz de 2 também embaixo. Ou seja, ficou assim, então, pessoas, x é igual a 100, que multiplica a raiz de 2. Fechou? Beleza? Tudo isso sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. E a raiz de 4 é 2. A única coisa que eu posso fazer aqui é simplificar o 100 pelo 2. Ou seja, a medida BC ou a medida X ficaria 50, que multiplica, no caso, a raiz de 2. E a unidade de medida, de acordo com o enunciado, dado em metros. Portanto, o enunciado não pede assim, qual é a distância das duas árvores, BC? Portanto, a distância seria de 50 raiz de 2 metros. Beleza, pessoal? Eu espero ter ajudado aí nessa correção, tá? Agradeço a compreensão que alguns comandos realmente a gente tem que fazer adaptações, eu não tenho esses comandos aqui, beleza? As notas já foram digitadas, tem bastante tempo, verifica aquilo que você errou, aquilo que você acertou e acerte aí os detalhes, beleza? Valeu, galera, até a próxima, grande abraço, Cleitinho na área, derrubou, é pênalti, valeu.